Bom, pessoal, vamos resolver as questões 9 a 20 da A5, certinho? Bom, a questão 9 diz o seguinte: dois militares do primeiro pelotão do terceiro esquadrão do segundo RCMEC, tá, serão escolhidos para representá-lo num evento a ser realizado no CMB. Sabendo que a escolha desses militares pode ser feita de 630 maneiras distintas, quantos militares formam o primeiro pelotão? Bom, se eu tenho N militares e dois são escolhidos, então não interessa a ordem dos elementos. Se não interessa a ordem de escolhas, então nós temos um problema de combinação. Então nós temos a combinação de N elementos, que é a quantidade de pessoas e militares do pelotão, tomados 2 a 2, tá certo? Então, aplicando a fórmula da combinação, nós temos que N fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica N menos 2 fatorial, é igual a 630. Agora, vamos desenvolver o maior até chegar no menor, ou seja, N que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, que multiplica N menos 2 fatorial. Cancela N menos 2 fatorial com N menos 2 fatorial. 2 fatorial corresponde a 2. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, nós temos que N que multiplica N menos 1 é igual a 1260. Aplicando a distributiva, temos uma equação do segundo grau. N ao quadrado menos N menos 1260 é igual a zero. Aqui o nosso delta, B ao quadrado menos 4AC, corresponde a 5041. Raiz quadrada de 5041 corresponde a 71. Então, nosso N é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2. Encontramos duas respostas, 36 e menos 35. Fatorial só se aplica ao conjunto dos números naturais, então menos 35 não serve. Então este pelotão tem 36 militares, ok? 10. Na preparação dos alunos das provas dos concursos militares das Forças Armadas, um professor do CMB lançou o seguinte desafio. Numa determinada instrução militar, os instruendos deveriam transmitir as mensagens utilizando um certo tipo de código, que usa apenas 3 símbolos: a união, a intersecção e o vazio. Tá? Considerando que esses símbolos representam letras e podem formar palavras, por exemplo, um símbolo representa uma palavra com uma letra. 2 símbolos são palavras com 2 letras. 4 símbolos são palavras com 4 letras. De posse dessa informação, qual é o número máximo de palavras com 4 letras ou menos que podem ser formadas utilizando esse código? Bom, para formar palavra com uma letra, eu tenho 3 possibilidades. Eu posso utilizar qualquer um dos 3 símbolos que foi dado, certo? Para formar palavras com 2 letras, eu tenho 9 possibilidades. 3 possibilidades para formar a primeira, 3 possibilidades para a primeira letra e 3 possibilidades para a segunda letra. Para formar palavras com 3 letras, eu tenho 3 possibilidades para a primeira, 3 possibilidades para a segunda, 3 possibilidades para a terceira, totalizando 27. E para formar palavra com 4 letras, eu tenho 3 para a primeira, 3 para a segunda, 3 para a terceira e 3 possibilidades para a quarta, dando um total de 81 palavras, tá? Agora o total de palavras com 1, 2, 3 e 4 letras é igual a 120, tá? 11. De quantos modos 5 alunos podem ficar em uma roda de ciranda se 2 deles, João e Marcos, não podem ficar um ao lado do outro? Bom, pessoal, aqui nós temos uma permutação circular. A permutação circular de n elementos é igual a n menos 1 fatorial, certo? Se a questão está dando 5 pessoas, 5 alunos, então nós temos uma permutação circular de 5 elementos, ou seja, é permutação de 5 menos 1, que é igual a 4 fatorial, 4 fatorial é igual a 24. Porém, nós temos uma restrição. Se colocarmos Marcos nessa posição, João pode sentar à direita dele. E aqui nós vamos contar com uma posição somente, uma pessoa somente. Então aqui nós vamos formar uma permutação circular de 4 pessoas e 4 alunos.
permutação circular de 4 é igual a 4 menos 1 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6 fatorial. Porém, João pode sentar do lado esquerdo de Marcos, é outra possibilidade. Da mesma forma, nós temos uma permutação circular de 4 elementos, que é igual a 3 fatorial, que é igual a 6. Logo, o total de possibilidade, total de maneira diferente é 24 menos 12. A gente vai tirar essa restrição aqui que ele deu. Resposta certa, letra D. Questão 12. 8 vagas de um estacionamento da AFA serão ocupadas por 5 carros, sendo 3 pretos e 2 verdes. Certo? Considerando que uma maneira de isso ocorrer se diferencia de outra tão somente pela cor dos carros, o total de possibilidade de os 5 carros ocuparem as 8 vagas é igual a... Pessoal, aqui nós temos duas maneiras de resolver essa questão. A primeira delas, olha só, eu tenho 8 vagas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma possibilidade de escolha das vagas é essa aqui, ó. 3 carros pretos, 2 carros verdes e 3 vagas vazias. Aqui nós temos uma permutação com repetição, tá, pessoal? 8 vagas, sendo que 3 são vazias, 3 vagas para carros pretos e 2 vagas para carros verdes. É uma permutação com repetição, tá? Então essa permutação com repetição a gente tem 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial, tá? A gente sabe que a gente vai desenvolver o maior até chegar no menor. Então 3 fatorial cancela com 3 fatorial. 3 fatorial corresponde a 6. 6 cancela com 6. 2 cancela com 4, aqui sobra 2. Então a nossa permutação vai ficar 8 vezes 7 vezes 5 vezes 2, que é igual a 560. Isso é uma maneira de resolver. Uma outra maneira de responder, tá, pessoal, é o seguinte. Primeiramente, eu vou fazer uma combinação de 8 vagas 5 a 5. Ou seja, das 8 vagas eu vou escolher 5. Aplicando a definição de combinação, nós temos 8 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 8 menos 5, 3 fatorial. Desenvolve o maior até chegar no menor, que é 5 fatorial. Cancela 5 fatorial com 5 fatorial. Sabemos que 3 fatorial é igual a 6. Cancela 6 com 6. Então 8 vezes 7, 56. Só que dessas 5 vagas eu vou fazer uma permutação com repetição, tá? Então é 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Desenvolve o maior até chegar no menor. Cancela 3 fatorial com 3 fatorial. 5 vezes 4, 20 por 2, 10, tá? Então a nossa resposta final, o total de possibilidades é a combinação 56 de 8 vagas para escolher 5 vezes 10, que é a permutação com repetição. Resposta certa, letra E. 13. Desenvolvendo a potência x menos 2 elevado a 4, segundo expoentes decrescentes da variável, o coeficiente de x ao quadrado é, ou seja, o número que multiplica x ao quadrado vale. Bom, pelo triângulo de Pascal, na nossa linha 4, nós temos os seguintes termos: 1, 4, 6, 4 e 1. Ou seja, quando o nosso expoente é 4, x mais a elevado a 4, eu vou ter esses seguintes termos aqui, certo? Bom, desenvolvendo a nossa potência, x menos 2 elevado a 4, vai ficar assim, ó. Aprendemos em sala de aula, né? Primeiro termo elevado ao expoente 4, segundo a 0. Primeiro termo elevado ao expoente 3, segundo termo elevado a 1. Você percebe que os expoentes estão em ordem decrescente para a primeira variável, o primeiro termo, e estão em ordem crescente para o segundo termo, certo? 2, 3 e 4. Aqui eu tenho os termos do binômio de Newton, ó. 4, 4, 6, 6, 4, 4 e 1, 1, certo? Agora aqui é só aplicar as potências, tá? Menos 2 elevado a 0 é 1, não vou voltar a escrever. Menos 2 elevado a 1 é menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 2 na terceira é 8. E menos 2 elevado a 4 é 16, certo? Bom, agora eu vou multiplicar os termos. 4 vezes menos 2
tá? 6 vezes 4, já tem o meu termo que ele pediu na questão, que é 24. 4 vezes menos 8 e 16, certo? Então, desenvolvendo a nossa potência, vai ficar x4 menos 8x3 mais 24x2 menos 32x mais 16x elevado a zero. Ele pediu o coeficiente do termo x ao quadrado, então a nossa resposta é a letra E, que é igual a 24. Questão 14. O valor de binomial de 15 sobre 2 mais binomial de 15 sobre 3 é... Pessoal, pela relação de Stiefel, nós temos o seguinte, tá? Binomial de n sobre 1 mais binomial de n sobre 2 é igual a binomial de n mais 1 sobre 2, tá? Olhando o nosso triângulo de Pascal, isto aqui é a relação de Stiefel. 1 mais 1 é 2, 1 mais 2 é 3, 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4. 1 mais 3 é 4, 3 mais 3 é 6 e 3 mais 1 é 4, tá certo? Isso é a relação de Stiefel. Então, analisando a nossa questão, binomial de 15 sobre 2 mais binomial de 15 sobre 3 é igual a binomial de 16 sobre 3. Sabemos que o binomial de 16 sobre 3 nada mais é que a combinação de 16, 3 a 3, tá? Ou seja, 16 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 13 fatorial, tá? Aqui vamos cancelar 13 fatorial com 13 fatorial e 3 fatorial é igual a 6, tá? Simplificando esses números, nós temos que o binomial de 16 sobre 3 é igual a 560. 15. Observe a configuração dos números dispostos em linhas e colunas a seguir. Então, a questão dá essa tabela e pede a soma dos números escritos na linha 11 é igual a... Bom, se a gente observar a tabela, pessoal, olha só. Linha 0, linha 1, eu tenho 1 mais 1, que é 2. Linha 2, eu tenho 1 mais 2 mais 1. Linha 3, 1 mais 3 mais 3 mais 1, assim por diante, tá? Então, na linha 1, a soma é igual a 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Na linha 2, a soma vai dar 4, 1 mais 2 mais 1, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Olha só, expoente, linha. Na linha 3, a soma é 8, expoente, linha. Na linha 4, a soma é 16, expoente, linha. Na linha 11, eu tenho 2 elevado a 11. 2 elevado a 11 é 2 que multiplica 2 elevado a 10. Ou seja, 2 vezes 2 elevado a 10 é 1024. 2 vezes 1024 corresponde a 2048. Quantos valores reais de x satisfazem a igualdade? Binomial de 15 sobre x ao quadrado menos 3 é igual a binomial de 15 sobre 6. Dois números binomiais são iguais na seguinte condição: quando denominador é igual ao denominador, ou seja, quando A é igual a B, ou quando a soma desses dois números é igual à classe que é igual a n, certo? Então, para a primeira condição, eu tenho que x ao quadrado menos 3 é igual a 6, tá? Logo, x ao quadrado é igual a 9, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, x é igual a mais ou menos 3. Para a segunda situação, eu tenho que x ao quadrado menos 3 mais 6 é 15, x ao quadrado mais 3 é 15, x ao quadrado é igual a 12, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 12. Só que raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Logo, x é igual a mais ou menos 2 raiz quadrada de 3. Então, aqui nós temos 4 respostas. Menos 2 raiz de 3, menos 3, mais 3 e mais 2 raiz de 3. Vale lembrar que menos 3 ao quadrado é 9 e 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado é igual a 12, tá? Então, o número elevado ao expoente 2 vai ficar um número natural, certo? Resposta certa: existem 4 valores reais de x que satisfazem a condição. 17. A soma de todos esses binomiais é igual a... Antes de resolver a questão, é bom lembrar da propriedade da diagonal do binômio de Newton. Olha só, eu tenho 1 mais 2 é 3. 1 mais 2 mais 3 é 6.
1 mais 2 mais 3 mais 4 é 10. Ou também eu posso pensar que esses termos aqui formam uma progressão aritmética de razão 1, tá? A soma desses termos nada mais é, aliás, eles se encontram na próxima linha e na mesma coluna, tá? Então, se eu somar esses binomiais a partir do primeiro, a resposta estará na próxima linha e na mesma coluna, certo? Raciocinando dessa maneira, se eu for somar todos esses binomiais, a resposta está na próxima linha e na mesma coluna. Ou seja, binomial de 13 sobre 11 é igual a 13 fatorial dividido por 11 fatorial vezes 2 fatorial. Desenvolvendo o 13 até chegar no 11, cancela 11 fatorial com 11 fatorial. 12 por 2 é igual a 6. 6 vezes 13 é igual a 78. Se eu raciocinar com uma progressão aritmética, a soma dos termos de uma PA é primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termo, que é 12 dividido por 2, tá? Então, 12 mais 1 é 13, 12 por 2 é 6. 6 vezes 13 igual a 78. 18. O termo independente de x no desenvolvimento do binômio é... Bom, só relembrando um pouquinho da fórmula do desenvolvimento do termo de um binômio é o seguinte: x mais a elevado a n. Então eu tenho o termo que eu estou procurando, tp mais 1, é binomial de n sobre p, vezes x elevado a n menos p, vezes a elevado a p. O termo independente é x elevado a zero. Então é esse cidadão que eu quero procurar, tá certo? Então bora lá. Aplicando a nossa fórmula, nós temos o primeiro termo, 2x ao quadrado, o segundo termo, menos 3 vezes x elevado a 3. Então lá, vai ser igual ao binomial de n sobre p, que é 5 sobre p, vezes o primeiro termo elevado a 5 menos p, vezes o segundo termo elevado a p. Fazendo algumas operações básicas, nós temos o seguinte, ó. Vou separar esses dois. Então, é 2 elevado a 5 menos p, vezes x ao quadrado elevado a 5 menos p, vezes x na terceira. Se eu passar ele para o numerador da fração, vai ficar x elevado a menos 3 elevado a p, vezes menos 3 elevado a p, certo? Bom, aí você percebe o seguinte, aqui eu tenho potência de uma potência. Essa potência de uma potência fica x elevado a 10 menos 2p. Aqui eu tenho potência de uma potência. X elevado a menos 3 elevado a p é igual a x elevado a menos 3p. Bom, agora aqui eu tenho um produto de potência de mesma base. Produto de potência de mesma base repete a base e soma os expoentes. Somando os dois expoentes, eu tenho x elevado a 10 menos 5p. Só que esse 10 elevado a menos 5p tem que ser igual a zero, tá? Porque eu quero o termo x elevado a zero. Para isso aqui ser igual a zero, o nosso p é igual a 2. Bom, se encontramos o nosso p igual a 2, agora vamos substituir na nossa equação. Então, binomial de 5 sobre p, vezes 2 elevado a 5 menos p, vezes menos 3 elevado a p e x elevado a zero, tá? Se o p é igual a 2, eu tenho binomial de 5 sobre 2, vezes 2 elevado a 5 menos 2, 5 menos 2 você sabe que é igual a 3, menos 3 ao quadrado é igual a 9, tá? Então eu tenho um binomial de 5 sobre 2 vezes, pessoal, isso aqui é 8, 8 vezes 9, 72. Só que binomial de 5 sobre 2 é igual a 10, 10 vezes, isso aqui é 10, né? 10 vezes 72 é igual a 720. Resposta certa, letra D. Questão 19. O valor dessa expressão aqui é igual a... Bom, pessoal, só para relembrar um pouquinho do binômio de Newton, se eu tenho x mais a elevado a 4, lá no meu triângulo de Pascal, eu tenho esses termos aqui, ó, 1, 4, 6, 4 e 1. Se você observar a questão, vai aparecer aqui, ó, 1, 4, 6, 4 e 1. E se você olhar para os expoentes, eu tenho 153 elevado a 4, 153 elevado a 3, 153 elevado a 2, 153 elevado a 1 e 153 elevado a 0.
isso aqui é um binômio de Newton. Só que eu tenho que me ligar que eu tenho um sinal negativo aqui, ó, certo? Se eu tenho um sinal negativo, isso aqui é 153 menos 3 elevado a 4, tá? Se você perceber, aqui eu tenho 3 elevado a 0, aqui eu tenho 3 elevado a 1, 3 ao quadrado, 3 na terceira e 3 elevado a 4, tá? Então fica 150 elevado a 4, que é a mesma coisa que 15 elevado a 4 vezes 10 elevado a 4. Resposta certa, letra E. 20. Uma formiga situada na origem de um sistema cartesiano percorre um trajeto em espiral da seguinte forma, tá? Percorre 2 unidades sobre o eixo no sentido positivo até o ponto 2 e 0. Vira 90 graus à esquerda e percorre um segmento de comprimento 1. Vira novamente 90 graus à esquerda e percorre um segmento de comprimento meio. E assim sucessivamente, sempre virando 90 graus à esquerda e percorrendo um segmento de comprimento igual a metade do que percorreu no segmento imediatamente anterior. A formiga segue um movimento indefinidamente em direção a um ponto assintótico P. A figura a seguir ilustra essa situação. Assinale a alternativa que mostra as coordenadas do ponto P. Pessoal, para a abscissa do ponto P, olha só, ele anda 2, depois ele volta meio, depois ele anda 1/8 e assim sucessivamente. Ou seja, nós temos uma progressão geométrica. Primeiro termo 2, segundo termo menos 1 sobre 2, terceiro termo 1/8, é uma PG oscilante, tá? A razão dessa PG é menos 1 sobre 2 sobre 2, menos 1 sobre 2 sobre 2 equivale a menos 1/4. Nós temos uma PG infinita e a soma de seus termos é A1 dividido por 1 menos a razão, ou seja, 2 dividido por 1 menos o menos 1/4 equivale a 2 dividido por 1 mais 1/4, ou seja, a minha resposta, a soma desses infinitos termos é igual a 8 sobre 5. Para a ordenada, eu vou seguir o mesmo raciocínio. Subiu 1, desceu 1/4, subiu 1/16, ou seja, também temos uma progressão geométrica oscilante e infinita, certo? Primeiro termo é 1, razão menos 1/4, né, que é o segundo termo menos 1/4, terceiro termo 1 sobre 16. A nossa razão, como já havia falado, é menos 1/4 dividido por 1, que equivale a menos 1/4. A soma desses infinitos termos é A1 dividido por 1 menos a razão, ou seja, 1 dividido por 1 menos o menos 1/4. Ou seja, a soma desses infinitos termos é 4 sobre 5. E o nosso ponto P, ele tem abscissa 8 sobre 5 e ordenada 4 sobre 5. Ok?